Ti, Senhor. Nós reconhecemos o Teu senhorio, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos a Tua majestade, nós reconhecemos a Tua santidade, Senhor. Ó Deus, e Te louvamos porque o Senhor permanece no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor continua, o Senhor permanece no controle do universo, no controle da natureza, no controle, Deus, do governo humano, Pai querido, tanto do nosso país, quanto do nosso estado, quanto do nosso município, quanto de todos os países e de todos os lugares, porque tudo está, ó Deus, no controle das Tuas mãos, ó Deus, e a Tua palavra diz através do profeta Isaías, que agindo o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, e nós podemos louvar o Teu nome nesta noite, porque nenhum impedimento prevaleceu contra a Tua vontade, os Teus propósitos essa noite, e hoje nós podemos estar aqui para ofertar este culto ao Senhor, ó Deus, para sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor da glória, ó Deus, e nós oramos, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, para que todas as cadeias espirituais sejam quebradas no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus, se eu fizer qualquer pedido no meu nome, nenhum efeito surgirá. Se eu pedir alguma coisa em nome de qualquer um dos Teus filhos aqui essa noite, nada vai acontecer, mas nós estamos clamando pelo nome que é sobre todo o nome, Senhor da glória, ó Deus, e o nosso Deus deu ao nome de Jesus todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, ó Deus, e por este nome todo joelho se dobra, e por este nome toda língua confessa que o Senhor é Deus. É por este nome, Deus, que principados e potestades das trevas são manietados. É pelo poder deste nome, Deus, que o Senhor libera cura. É pelo poder do nome de Jesus que o Senhor opera libertação. É pelo poder do nome de Jesus que o Senhor opera restauração. Ó Deus, é pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da Tua palavra que o nosso entendimento é transformado, que o nosso entendimento é renovado. Ó Deus, e pelo poder que há no nome de Jesus e na Sua palavra, é que nós mudamos de vida, é que o nosso caráter é transformado, e nós podemos estar aqui, Deus, para celebrar o Teu nome, para adorar o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é fiel. Aleluia! Continue, Deus, se revelando para nós neste lugar essa noite. Que o Senhor continue, Deus, descortinando os mistérios da Tua palavra neste lugar essa noite. Ó Deus, como já foi ministrado aqui nesta casa, há tesouros dentro de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, e nós Te louvamos porque o Senhor não abre mão de nós, Senhor da glória. Ó Deus, mesmo o Senhor conhecendo nossas limitações, mesmo o Senhor conhecendo as nossas fraquezas, o Senhor não abre mão de nós, porque o Senhor, como Deus onisciente, Pai querido, o Senhor não olha somente a nossa aparência, o Senhor não olha somente o que nós vestimos, o Senhor não olha, Deus, o que está no nosso exterior, mas o Senhor que é onisciente, que conhece passado, presente e futuro, não abre mão de nós, porque sabe que há poder no nome de Jesus, há poder na palavra do Senhor, para nos transformar, ó Deus, para quebrar e para tirar de nós o coração de pedra, e nos dar um coração de carne, nos dar um coração sensível à Sua voz, nos dar um coração sensível à Tua palavra, ó Deus, e pela Tua graça, pela Tua graça, pela Tua graça que nós estamos aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, continua, Pai querido, fazendo a obra em nossas vidas. Continua, Deus, aperfeiçoando
aquilo que o Senhor começou, Senhor da glória. Ó Deus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações essa noite, Pai, e que nós venhamos permitir o Senhor fazer a obra que precisa ser feita dentro de nós. Ó Deus, que o Senhor venha retirar tudo que não provém de Ti, Senhor da glória, que o Senhor venha remover, Senhor, que o Senhor venha remover, Pai querido, tudo que não provém de Ti, e que a Tua graça que nos alcança todos os dias, possa, Pai querido, permanecer, fazendo, Deus, a reforma que precisa ser feita em nós, porque nós somos uma obra ainda em construção. Ó Deus, nós somos uma obra, Pai querido, que precisa ser aperfeiçoada, Pai querido, e nós não queremos, Deus, nós estamos aqui esta noite, porque nós não queremos andar segundo os padrões mundanos, Senhor da glória, segundo os padrões humanos, Senhor, mas nós queremos andar de conformidade com a Sua vontade, queremos andar de conformidade com a Tua palavra, queremos andar de conformidade com os Teus propósitos, Senhor. Ó Deus, que os nossos ouvidos nesta noite não estejam agravados, mas que estejam sensíveis para continuar ouvindo a Sua voz, porque o Senhor já falou nessa casa, o Senhor já tem se revelado a nós, ó Deus, e quando entoamos cânticos de adoração ao Teu nome, o Senhor se revela para a Tua igreja, o Senhor libera unção, o Senhor libera virtude, ó Deus, e a Tua presença, Pai querido, é real nesta casa. Nós podemos sentir essa fonte, Deus, jorrando do Teu altar para este lugar, ó Deus, a Tua fonte jorrando do Teu trono para este altar, e do altar para a igreja. Ó Deus, que nós sejamos envolvidos pela Tua glória, que sejamos envolvidos pela Tua presença. Ó Deus, e nós sabemos, Pai, que a obra do Senhor não é feita por força, que a obra do Senhor não é feita por violência, a obra do Senhor é pelo Teu Espírito, é pelo Teu Espírito, é pelo Teu Espírito. Eu não tenho poder de convencimento, nenhum ministro desta casa tem o poder de convencimento, mas o Espírito do Senhor quem conduz esta obra, o Espírito do Senhor que é o autor da palavra do Senhor, Ele tem o poder de nos convencer, ó Deus, de nos convencer do pecado, de nos convencer do juízo e de nos convencer da justiça. Por isso, faça o Teu querer neste lugar essa noite, Deus. Transforma-nos pelo Teu poder, Pai, mas que nós não venhamos sair da Tua casa da maneira que entramos, que venhamos ouvir a Sua palavra esta noite de uma forma diferenciada. Ó Deus, que venhamos, Pai Santo, entender quais são os Teus propósitos, porque o Senhor disse para os Seus discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão compreender. Ó Deus, que os nossos corações estejam quebrantados, estejam sensíveis. Senhor, nós oramos para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, aquelas escamas, Deus, que estavam nos discípulos que estavam a caminho de Emaús, quando o Senhor estava andando com eles, e eles não conseguiram reconhecer o Senhor, a não ser quando o Senhor tirou as escamas dos seus olhos. Ó Deus, e no partir do pão eles entenderam que era o Senhor ressurreto que estava ao lado deles. Ó Deus, que as escamas dos nossos olhos já tenham caído nesta noite, para compreendermos que o Senhor é quem está neste lugar, que o Senhor é quem conduz esta obra, que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos conduz. Ó Deus, que as escamas dos nossos olhos já tenham caído pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, Pai. E que o Senhor, Pai Santo, venha cumprir
o teu propósito, que a tua palavra cumpra nesta noite o propósito para o qual ela foi enviada, Deus. E nós sabemos que ela não volta para o Senhor vazia, ainda que não venha abranger 100%, ainda que não venha abranger a totalidade. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque ela não volta para o Senhor vazia, ela não volta para o Senhor vazia, ela não volta para o Senhor vazia, antes ela prosperará naquilo para o qual ela foi enviada. Toda ministração ela prospera, toda ministração prospera, toda ministração prospera, porque o Senhor, Pai Santo, faz com que ela chegue da maneira que tem que chegar em nossos corações. O Senhor é quem prospera a ministração para o qual ela foi enviada, e que nessa noite não seja diferente. E que o teu nome seja exaltado, e que nós sejamos edificados, que nós sejamos edificados, Senhor, que toda armadura, ó Deus, que todas as armas que nós levantamos, Pai, para não ouvirmos determinadas palavras, porque às vezes nós nos armamos, porque determinadas pregações não nos agradam, mas que nós venhamos nos render ao teu senhorio. A palavra não é minha, a palavra não é do apóstolo, a palavra não é do homem, a palavra ela é do Senhor. Seja ela qual for, seja qual for o propósito da ministração, a palavra é do Senhor. E que nós como filhos, nós como discípulos, nós como ovelhas e nós como igreja, venhamos nos desarmar diante do Senhor, que nós venhamos nos desarmar diante da Tua presença, que nós venhamos nos desarmar diante da Tua graça e diante do Teu poder, porque o Senhor é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra o Senhor e teve paz? Quem se endureceu contra o Senhor e teve paz? Quem se endureceu contra o Senhor e teve paz? Mas que nós venhamos estar rendidos e desarmados na Tua presença, Deus. Nós te exaltamos e te glorificamos, e que este culto, Deus, seja um culto racional, e que ao final deste culto nós possamos perguntar: o Senhor gostou do culto que foi ofertado a Ti? Que nós possamos perguntar: Deus, o Senhor se agradou do meu culto, Pai querido, porque nós entendemos que ele precisa subir, o meu culto precisa subir, o meu culto precisa subir, o meu culto precisa subir. Diga comigo: o meu culto precisa subir. Diga comigo: o meu culto precisa subir, o meu culto precisa subir. Diga comigo mais uma vez: o meu culto precisa subir. Aleluia, aleluia. Ele precisa chegar ao trono da glória do Senhor como incenso suave às tuas narinas. Tome o seu assento. Tome o seu assento ligado com Deus, entendendo que você está aqui por causa dele, entendendo que você está aqui para ele, para ofertar o culto que lhe é devido. Glória a Deus. Para quem chegou depois, que você ainda não viu, mais uma vez diga: a paz do Senhor. Seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Vamos? Todo mundo já se viu, gente? Que coisa linda, glória a Deus. Ninguém chegou atrasado, né? Carta de Paulo a Timóteo. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vai nos dizer: sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também destes. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder, afasta-te também destes. Amém, amados? Essa é uma palavra do apóstolo Paulo de orientação e de direcionamento ao seu filho na fé, ao seu discípulo, a quem Paulo era mentor de Timóteo. Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo e ele era orientado pelo seu mentor espiritual, pelo seu pai na fé. E o apóstolo Paulo, não somente nessa carta que ele escreve a Timóteo, mas também na carta à igreja de Tessalônica e em algumas outras, ele vai nos dizer: sabe, porém, isto que nos dias sobrevirão tempos difíceis. Em algumas versões ele vai dizer que surgirão tempos trabalhosos, e ele vai estar sempre alertando a igreja do Senhor sobre aqueles que se levantariam como cristãos, como servos do Senhor, mas andando segundo os seus próprios desejos e não andando segundo a vontade de Deus. E aqui Paulo, ele orienta Timóteo a permanecer, amados, não somente no capítulo 3, mas desde o primeiro capítulo e versículo da primeira carta, ele orienta Timóteo a ser um servo fiel, a ser um servo leal, a ser um servo perseverante. E é interessante lembrar, amados, que Timóteo, ele não tinha essas virtudes e qualidades somente por causa do apóstolo Paulo ser o seu mentor espiritual ou ser o seu instrutor, o seu discipulador. Quando nós vamos para os versículos a seguir, nós vamos ver no versículo 15 do mesmo capítulo que Timóteo, ele já era um homem temente a Deus. Ele já era um homem que servia ao Senhor quando ele conheceu o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um canal de Deus para a vida de Timóteo, para aperfeiçoá-lo para a obra do Senhor. Porque Timóteo já era um servo de Deus e ele seguia o Senhor e servia ao Senhor, todos nós sabemos, por causa da sua mãe e por causa da sua avó. E quando nós olhamos o versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer, quanto a ti, o 14 e o 15, quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E amados, eu estava refletindo sobre o que nós temos aprendido nesses últimos tempos, e quando Deus coloca um tema no coração do apóstolo Carlos Bastos, é muito interessante, porque Deus, ele honra aquilo que ele estabelece. Quando o apóstolo chega a colocar um tema de pregação, ou um tema de campanha, ou um tema de culto, como foi o culto da unidade, e nós temos ultimamente aprendido sobre o princípio de honra e sobre avivamento, é porque esse não é o propósito do coração do homem, esse é o propósito do coração de Deus. E eu estava me lembrando, amados, que uma certa vez, não muito tempo atrás, uma pessoa questionou ao líder por que ele ministrava
tantas vezes e tantas semanas seguidas sobre um determinado tema. E quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, amados, em Deuteronômio, nós vamos ver Deus orientando Moisés, para que Moisés orientasse as famílias, para que orientasse os seus servos, a que inculcasse na mente dos seus filhos os mandamentos de Deus. Porque, amados, quantos aqui nasceram aprendendo fazendo alguma coisa? Já nasceu sabendo fazer qualquer coisa? Nós fomos o quê? Ensinados. Quantos de nós já nascemos andando? Ninguém. Nós fomos ensinados. Quantos já nasceram falando aqui? Nós fomos ensinados. E é interessante, queridos, eu não sabia desse detalhe, a menos que a gente venha ouvir ou pesquisar, que uma pessoa, quando ela entra num quadro de coma, quando ela sai do coma, ela tem que reaprender a fazer tudo de novo. Ela tem que reaprender a falar, ela tem que estar aqui, a nossa irmã Patrícia, que é fisioterapeuta, obreira Patrícia, ela sabe disso, as pessoas têm que reaprender a andar, não é isso, Patrícia? Ela trabalha com isso. Às vezes a pessoa não entra nem num estado de coma, quando tem um AVC, que tem uma parte do seu corpo paralisada, ela precisa procurar o quê? Um profissional para que ele possa reaprender a fazer aquilo de novo, a dar os seus primeiros passos. Como nossa irmã Albertina, minha cunhada, ela disse aqui, num outro testemunho, que depois do acidente, e que ela fraturou a sua perna, ela teve que reaprender a andar novamente. Então, queridos, o ensinamento, ninguém nunca vai conseguir absorver um ensinamento em uma única instrução. Nós precisamos o quê? De uma reavaliação. Quando nós vamos fazer prova na escola e na faculdade, o professor ele dá a matéria, sim ou não? Sim ou não? Ele dá a matéria, mas o que ele faz antes da aplicação da prova? Ele faz uma revisão, para que o aluno possa entender bem aquilo que foi ensinado. E não somente isso, o aluno não pode ficar só por conta do ensinamento que ele aprende na escola. Porque se ele não aprender totalmente na escola, ou aprender na escola, mas se em casa ele não tornar a estudar de novo, ele não vai absorver direito aquilo que lhe foi ensinado. Nós temos professores aqui, é isso ou não, amados? É isso ou não? Então, a palavra de Deus, o Senhor disse a Moisés o seguinte: inculca. Você tem que ensinar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, quantas vezes forem necessárias até que haja o aprendizado. Porque a nossa mente humana, amados, ela é falha, ela é limitada. Então, se você não inculcar na cabeça da criança o ensinamento, a instrução, ele não vai absorver, ou melhor, ele não vai colocar em prática. Ele pode até absorver, mas se não houver uma disciplina no ensinamento, se não houver uma disciplina na instrução, e se não houver uma disciplina para que ele pratique o que lhe foi instruído, ele não vai conseguir colocar em prática. Principalmente quando falamos das coisas de Deus. Queridos, olha para mim, por gentileza. Se a gente ouvir uma piada no TikTok agora, daqui a pouco nós estamos reproduzindo ao pé da letra, sim ou não? Sim ou não? Nós estamos reproduzindo ao pé da letra. Quantos não reproduzem o TikTok nas vozes de outras pessoas? Mas quando eles vão fazer lá a filmagem, mesmo que ele não fale, a boca balbucia exatamente como as palavras são ditas. Mas é interessante que para as coisas mais a gente absorve num piscar de olhos. Mas com a palavra de Deus, amados, a gente lê, a gente relê, nós lemos 500 vezes e a gente não consegue entender. E a gente não consegue absorver. E um cidadão ainda consegue me perguntar por que ele prega a mesma palavra trocentas vezes.
Porque é interessante, gente, o seguinte, a gente pode até aprender, mas se você não colocar em prática, não serve de nada. Nós podemos até aprender, mas o que é que você está praticando? Você está praticando o que você está aprendendo? Sinal de que você não aprendeu nada. Porque o propósito, olha para mim por gentileza, o propósito de Deus é que as nossas vidas sejam abençoadas, o propósito de Deus é que as nossas vidas sejam transformadas, e o propósito de Deus é que haja uma mudança de comportamento na nossa vida, gente. Porque eu posso até dizer que eu sou cristã lá fora, mas o meu comportamento vai dizer que eu sou cristã? Alguém vai dizer assim, você é crente? Sou. Ele pode até não falar com a boca, mas com a mente ele vai dizer, me engana que eu gosto. Quando nós lemos aqui o texto que o apóstolo Paulo relata no que há nos homens daquela atualidade e da atualidade dos dias atuais hoje, no versículo 5 que nós lemos, ele vai dizer que eles têm aparência de piedade. Queridos, são os falsos mestres, os falsos cristãos, os falsos líderes que virão, olha para mim, que virão fardados como ovelhas, mas no seu interior eles são o quê? Lobos devoradores. E quando nós tratamos, amados, do assunto de princípio de honra, eu posso até saber tudo sobre princípio de honra, mas se eu não coloco em prática o que eu ouvi e aquilo que eu fui ministrada, isso não significa nada. Porque nós podemos nos tornar meros religiosos, que conhecemos a palavra, mas não praticamos. Ou podemos nos tornar fariseus, quando não praticamos a palavra do Senhor. E por mais que nós queiramos fugir do tema, o Senhor nos leva lá para dentro de volta. E quando nós olhamos do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo ele vai dizer para Timóteo, mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quanto a ti, ele diz, permanece naquilo que você aprendeu. Porque o que você aprendeu da sua mãe, da sua avó e do seu líder, são essas sagradas letras que vão te fazer sábio para salvação. Quando nós olhamos o versículo 5, amados, essas pessoas que o apóstolo Paulo mencionou aqui, esses homens que são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e sem amor para com os bons, o apóstolo Paulo não está falando de pessoas ímpias. O apóstolo Paulo não está falando de gays, o apóstolo Paulo não está falando de feiticeiros, o apóstolo Paulo está tratando de pessoas que têm aparência de piedade, que têm o nome de crente, que têm nome de líder, que diz que é discípulo de Cristo. Mas a orientação de Paulo, do apóstolo Paulo, para o seu filho na fé e para a igreja que ele futuramente estaria atuando é: afasta-te destes, porque eles têm aparência de piedade. De repente eles se vestem até de terno e gravata, ou melhor, como naquele tempo antigo, né, com aquelas túnicas longas, como os escribas e fariseus usavam, né, com aquelas roupas lindas, luxuosas, mas eles negam o poder. Por que negam o poder? Porque as suas vidas não foram transformadas.
Porque o evangelho, gente, olha para mim, por favor, ele é loucura para quem perece, mas para nós, os salvos, levanta sua mão, por favor, o evangelho é poder de Deus, o evangelho é poder de Deus, para nós que cremos, o evangelho é poder de Deus, o evangelho continua salvando, o evangelho continua libertando, o poder do evangelho continua curando, o poder do evangelho continua mudando o caráter, vidas, famílias, e continua nos conduzindo para o caminho do céu. Agora, esses homens, amados, como diz o versículo 3, eles são homens irreconciliáveis. Mas por que eles são irreconciliáveis? Já que Deus, ele tem nas suas mãos todo o poder. Porque Deus, ele não tem algum poder, gente. Deus tem nas suas mãos todo o poder. Mas por que então esses homens são irreconciliáveis? Porque eles não querem mudança. Simplesmente porque eles querem permanecer sendo as mesmas pessoas. E aí, nós não estamos limitando o poder de Deus. Só que a pessoa simplesmente não quer mudar de vida. É por isso que muitas vezes, amados, as pessoas não gostam de determinadas pregações, porque a palavra, gente, ela nos conduz a uma mudança de vida. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Você é meu seguidor, você é meu servo, mas você precisa nascer de novo. Jesus não quer um monte de robô, Jesus não quer homens religiosos, que aqui na igreja é lindo, abençoado, maravilhoso, adora que é uma maravilha, mas quando põe o pé da porta para fora, parece um... Obrigada. Eu me lembrei até de uma coisa que eu disse aqui para o apóstolo outro dia, gente. Deixa eu para lá, vamos embora. Quando chega lá fora, não acontece nada. As pessoas não deixam a palavra entrar, gente. E aí, amados, nós precisamos ouvir a palavra. Olha para mim aqui. Entender que a palavra não é para o meu vizinho. A palavra não é para o meu vizinho da esquerda ou da direita. A palavra que está sendo ministrada, ela é para mim. Diga comigo assim: Senhor Jesus, continua falando comigo. Quando a gente recebe ou ouve uma ministração, a gente fala: eita glória, aleluia, fala Jesus, porque a gente já quer que a palavra fisgue o outro. Mas a gente tem que dizer: Jesus, continua falando comigo. Obrigada, porque o Senhor vai estar me mantendo com essa palavra no caminho da salvação. A transformação que eu quero no meu irmão, amados, olha para mim. A transformação que eu quero no meu irmão, no meu vizinho, no meu parente, ela vai começar através de mim. Olha para mim, por favor. O homem não tem poder para mudar outro homem. Não tem. Mas quando nós mudamos de comportamento, gente, vocês não têm noção do poder de influência que isso tem na vida do outro. Você não tem noção. Ah, porque meu marido não muda. Ah, porque minha mulher não muda. Vamos fazer uma experiência? Vamos ficar 30 dias sendo totalmente avesso do que a gente foi até agora? Vamos fazer essa experiência? Se eu sou uma pessoa murmuradora, como o pastor Luiz Miranda deu 7 dias aqui, a gente em 30 dias vai passar a agradecer a Deus pelo marido abençoado que tem, pela mulher abençoada que tem, pelos filhos abençoados que tem, pelo emprego abençoado que tem. Se nós éramos grossos com a esposa, ou com o filho, ou com o marido, nós vamos decidir agora falar moderadamente. Em 30 dias, eu vou mudar o meu linguajar. Eu me lembro o apóstolo pregando lá no meio da serra, primeira igreja que nós dirigimos como pastores, porque no Alto Cimério a gente era segundo, e nós evangelizávamos o genro do presbítero Valadão,
lá embaixo. E aquele homem não aceitava Jesus nunca. E a sua esposa era estéril, a filha do presbítero Valadão, ela era estéril. E era uma bagunça naquela família de uma coisa terrível. E aí o apóstolo, num evangelismo à tarde, ele disse para ele o seguinte, Paulo, lá do meio da serra. Ele disse para ele, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou deixar Jesus com você durante 30 dias. Nós vamos fazer uma experiência. Você vai aceitar Jesus por 30 dias. Dentro de 30 dias eu volto aqui na sua casa. Se não mudar nada na sua vida, você me devolve Jesus, que eu quero ele de volta. Ele apertou a mão do apóstolo e disse, combinado, vamos fazer essa experiência. O homem está servo de Deus até hoje, gente. Há 22 anos, aquele homem serve a Jesus. É impossível que a presença de Jesus não consiga transformar a sua vida em alguma coisa. Gente, se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que aonde Jesus entrou, mas é aonde ele entrou, tudo foi mudado. Tudo foi mudado. Então, levante a sua mão para o céu, você que deseja. Só você que deseja. Porque as coisas de Deus não são por força nem por violência, gente. Não adianta levantar a mão para mim, não. Levanta para Jesus. Se você quer ser impactado, se você quer ver mudança na sua casa e na sua família, se você quer ver mudança em você, você vai falar nessa noite, Senhor Jesus, eu entro nesse propósito, com temor, porém com confiança. Eu quero que durante esses 30 dias, eu quero ser impactado ou impactada pela tua presença e pela tua palavra. Eu quero, Jesus, que a tua presença venha estremecer todo o meu ser. E eu oro para que o Senhor me dê domínio próprio, para que eu prossiga neste propósito. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Deus não quer homens religiosos, Deus quer pessoas transformadas. Nós estávamos ali glorificando a Deus pela palavra que o presbítero Renato trouxe aqui nessa noite, porque ele trouxe uma palavra de transformação. E quando é que nós somos transformados, amados? Olha para mim aqui, o apóstolo Paulo, ele fala pela renovação do nosso entendimento. Não adianta eu sou crente agora, eu aceitei Jesus, eu vou botar uma saia na canela, eu vou botar uma blusa no meu punho, eu vou deixar meu cabelo crescer até o tornozelo, mas se ele não transformar o que vem de dentro. A transformação, quando ela acontece do lado de fora, uma transformação genuína, é porque ela começou lá dentro. E nós precisamos, gente, olha para mim, por favor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. Nós estamos vivendo num mundo onde o amor tem se esfriado, como o presbítero Douglas citou aqui. O Evangelho de Mateus, no princípio das dores, capítulo 24, vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas eu não posso me conformar com isso e permitir que o meu amor se esfrie. Eu não posso ser influenciada pelo mundo. Eu não posso ser influenciada pelo mal. Eu tenho que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser direcionada, orientada, conduzida pela palavra que vai me levar para o céu. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui para chegar naquele dia e irmos para o inferno, gente. Nenhum de nós queremos. Sei que somos falhos, somos limitados, mas se perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir. A graça do Senhor, amados, ela é suficiente na nossa vida.
A graça de Jesus, ela é suficiente. Ah, mas eu não consigo. Se quisermos, conseguimos sim. Se a gente quiser, a gente consegue sim, gente. E vale a pena colocar um pouco de esforço, empenhar um pouco de esforço. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Se você não se esforçar, você não vai entrar no céu. Tem que se esforçar para renunciar à carne. Tem que se esforçar para abrir mão do pecado. Tem que ter renúncia, gente. E o interessante, amados, que Jesus, ele é muito lindo. Jesus, quando ele fala alguma coisa, eu fui há uns anos atrás ao médico e fiz um exame e o diagnóstico foi esteatose hepática, ou uma coisa muito comum que todos nós temos, gordura no fígado. E o médico disse, isso não tem cura e não tem tratamento com remédio. Então, ele deu o diagnóstico e deu uma sentença. É uma doença que não tem cura, salvo se houver uma dieta e exercícios físicos, porque não tem remédio para curar a esteatose hepática. Quando Jesus, ele revela o nosso pecado, amados, ele não revela o nosso pecado para nos matar. Ele revela o nosso pecado já dando um sinal, nos dando uma direção. Olha, vocês estão pecando aqui. Como disse o apóstolo Pedro, filhinhos, não pequeis. A ordem de Deus é, não pequem, mas nós pecamos, sim ou não? Porque tanto o apóstolo Paulo, quanto Salomão, ele vai dizer, não existe um homem que não peque. Então a ordem é, filhinhos, não pequeis. Porque o salário do pecado é o salário do pecado é então quer dizer que se eu pecar eu estou condenado ao inferno? Tem uma saída, tem uma solução. Se nós não podemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, Filho, como o apóstolo pregou aqui no domingo. Ele pregou mostrando que se nós não tivermos uma vida com Deus, uma vida de busca, uma vida de comunhão, a nossa carne vai gritar, ela vai falar mais alto, nós vamos pecar, mas há uma solução, gente. Olha só o que Jó ele declara. Jó estava numa situação muito difícil, mas ele fala, ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore que se for cortada, mas ao cheiro das águas brotará. É a graça de Jesus, gente. Não é mérito, não é capacidade humana, é graça de Jesus. Nós erramos, nós falhamos, mas pela graça nós somos salvos. Vale a pena nos arrependermos dos nossos pecados, queridos. A palavra está sendo ministrada, é um tempo de oportunidade, é um tempo de mudança, é um tempo de recomeço, é um tempo de coisas novas. A palavra está sendo ministrada, Jesus está com as mãos estendidas para liberar as bênçãos sobre as nossas vidas, mas a nossa parte, quem tem que fazer somos nós. A nossa parte, quem tem que fazer somos nós. E eu estava meditando essa tarde em Esther, porque normalmente quando a gente lê Esther, a gente só lê o início, né? Mas eu estava lendo no capítulo 10, amados, e isso me chamou muita atenção, porque quando a gente fala de princípio de honra, a gente fala muito de honrar as pessoas. E na realidade eu quero falar aqui nessa noite rapidamente, que o princípio da honra, olha para mim, o princípio da honra, ele surte mais efeito em quem honra do que em quem é honrado. Atentem para isso. O princípio da honra, ele surte mais efeito em quem honra do que em quem é honrado. Claro que quem é honrado, ele já cavou poço, ele já caminhou, ele já buscou, e é um tempo de honra de Deus e de exaltação de Deus para aquela pessoa. Então ele está sendo honrado, respeitado, reverenciado como servo de Deus, como pessoa de Deus. Como a palavra nos ensina que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Mas olha para mim aqui, por favor. Quem entende esse princípio e honra as pessoas,
E esse princípio de honra, amados, não é para honrar só quem eu amo, porque vão existir momentos que você vai ser provado. Ah, então quer dizer que se fulano me tratou asperamente hoje, eu não vou, se meu marido está estressado hoje e me falou comigo asperamente, eu não vou mais honrar meu marido? Quer dizer que se hoje eu me alterei com meu esposo não vai mais me honrar? O princípio da honra independe de circunstância, gente. Ou eu entendo que eu tenho esse princípio, ou eu não tenho. Isso é uma questão de caráter. Porque as circunstâncias aí fora não podem me influenciar para o mal. Não podem me influenciar para o mal. Se nós olharmos o texto de Esther do início ao fim, nós vamos ver que quando Mardoqueu, ele levou aquela palavra, aquele momento, aquela atitude de dar livramento ao rei, ele não foi reconhecido, gente. Ele não foi honrado. Simplesmente, ele foi esquecido. A honra foi para outra pessoa que não fez nada. E muito pelo contrário, a honra foi para uma pessoa bajuladora, que tinha interesses pessoais. O interesse dele não era de comunhão, de comunidade, do bem-estar dele, de outras pessoas. A intenção dele era totalmente pessoal. E quando o Mardoqueu ele honra o rei, ele dá o livramento de morte para o rei, olha para mim, ele foi esquecido. Mas quando Mardoqueu foi esquecido, ele se desviou, amados. Ele ficou revoltado. Fala comigo, ele ficou revoltado? Ele espraguejou o rei que não reconheceu o trabalho dele? Ele simplesmente permaneceu sendo quem ele sempre foi. Porque a honra não depende de circunstância e a honra não depende de reconhecimento. Porque um dia, diga comigo, porque um dia, mais uma vez, porque um dia, a colheita vem. E a colheita de quem entende o princípio da honra, gente, é sobrenatural. Nós vamos ver o episódio em que Deus tira o sono do rei Assuero e ele pede aos seus servos o livro das crônicas e ele vai então descobrir ou atentar que quem deu o livramento de morte para ele foi Mardoqueu. E ele então desperta para o seguinte, que honra se deu para esse homem pelo grande livramento de morte que ele me deu. E vão dizer para ele, nenhum. E eu imagino, gente, eu imagino como não deve ter ficado o coração daquele homem, do rei Assuero, em saber que ele teve um grande livramento de morte por uma pessoa que não foi reconhecida, que não fugiu do palácio, que não desonrou o rei, mas que permaneceu na mesma função que ele exercia antes. Eu imagino a mente daquele homem. Meu Deus, esse eu posso contar, porque esse tem lealdade no seu coração. Porque esse tem um caráter diferenciado. Gente, as pessoas não podem, primeiro que nem você confia em qualquer pessoa. Quem aqui confia em qualquer pessoa, à primeira vista? Ele tem que fazer o quê? Te provar para que veio, para que você então possa dar o seu voto de confiança. Mardoqueu trabalhou, Mardoqueu serviu, e ele continuou lá. Sabe por quê, queridos? Quem tem caráter não depende de circunstância, gente. Não depende de ser favorecido, não depende de ser elogiado. Quantas vezes a gente faz as coisas para Jesus, faz as coisas para a igreja e ninguém vê? Mas Deus está vendo, porque a gente não consegue olhar todas as coisas. Se nós estivermos em casa, nós não estamos vendo quem está limpando o banheiro. Se nós estivermos na rua, a gente não consegue ver quem está limpando o altar. Mas, gente, olha para mim, passa alguma coisa desapercebida aos olhos de Deus? Descansa o teu coração, aquele que te chamou, aquele que te vê no oculto e no secreto. Vai chegar o momento da honra. Chegou para Mardoqueu, gente, ninguém que faz as coisas para Deus, ele é desonrado, só que tudo tem um momento certo.
Deus conhece quem trabalha para Ele por interesse, assim como Deus também conhece quem trabalha para Ele com intenção pura. Rapidamente um testemunho, porque minha hora já foi. Um pastor de Goiânia, se eu não me engano, que estava na cadeira de rodas, veio pregar aqui na Beira Rio, e o testemunho desse pastor é o seguinte, acho que o evangelista Francisco vai se lembrar. O testemunho dele era o seguinte: ele queria ser pastor presidente a qualquer custo. A qualquer custo. A ponto de passar por cima de quem fosse preciso, de fazer o que fosse preciso para ele ser pastor presidente de uma igreja do Ministério de Madureira. Lembro, sabe, né? Isso já tem alguns anos. E o que aconteceu com ele? Ele estava se preparando, se eu não me engano, para ir para uma ceia, ou para ir para um evento na igreja, quando Deus coloca ou um poste ou uma árvore na frente dele, e ele bate com o carro, e ele fica uma pessoa cadeirante, paralítica, porque Deus paralisou aquele homem. Deus se encarregou de paralisar aquele homem. Sabe por quê, queridos? Na presença de Deus, essas pessoas, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, Deus não tem parte com essas pessoas, não. E olha para mim aqui, ó. Deus também não tem pena de falar para nós, a igreja do Senhor, se afasta desse tipo de crente. A ordem de Deus é, se afasta. Às vezes, a gente desobedece a Deus, porque se Deus não vai hesitar em exercer o juízo dele sobre essas pessoas, às vezes a gente quer ser mais misericordioso do que Deus. Ninguém, olha para mim, por favor, gente. Ninguém tem mais amor por uma vida do que Deus. Eu não dei minha vida na cruz do Calvário por amor a ninguém, nem pelos meus filhos, nem pelo meu esposo, nem pelos meus pais. Nenhum dos senhores deu a vida por ninguém. Então, ninguém tem mais amor por uma vida do que Deus. Porque Ele, sim, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pela humanidade caída. É interessante que não foi para quem merecia, gente. Foi para uma humanidade caída, degradada, depravada, pecadora. E aí, nós vamos ver que Mardoqueu, ele faz o que ele precisa fazer, porque era a função dele, era o caráter dele, mas é interessante que quando Deus ele entende o princípio de honra no coração das pessoas, amados, o capítulo 10, aí o Mardoqueu, ele lê o livro das crônicas, ele vê quem fez realmente a ação de dar o livramento para ele honra Mardoqueu publicamente, reconhecendo a honra que ele recebeu do seu servo, mas olha para mim aqui, por favor, a honra não para por aí, porque quem tem um coração leal, quem tem um coração verdadeiro, quem tem um coração fiel, quem tem a prática da honra no seu coração, de verdade, querido, as bênçãos de Deus não são limitadas na sua vida. As bênçãos de Deus não são limitadas na sua vida. Amã preparou todo um cenário para ele ser o segundo homem de Assuero. Gente, deixa quem quiser chegar onde quer chegar. Deixa quem quiser correr, deixa quem quiser fazer do jeito que quiser. Descansa o teu coração naquele que é fiel. Quando eu comecei a namorar o apóstolo, as pessoas diziam, nossa, mas ela é tão fria para você que é homem de Deus. Nossa, você é tão espiritual. Ah, mas não vai dar certo.
Nossa, não dá, não combina. Oi. Oi. A paz do Senhor, muito prazer, Bispo Iracema, esposa do apóstolo Carlos Bastos, casados há 25 anos, para a glória do nome do Senhor. Levanta sua mão para o céu. Deus conhece a tua sinceridade. Deus conhece a tua força. E mesmo que ela seja pequena, a palavra de Joel é: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Em Deus você vai conseguir. Levanta a cabeça e prossiga. Em Deus você vai conseguir, você vai prosseguir. Olha o que diz o capítulo 10. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto aos do continente como os das ilhas do mar. Quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu, não estão escritos no livro dos reis dos Médias e da Pérsia? O judeu Mardoqueu, ou Mordecai, foi o segundo depois de Assuero, grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos. E olha o que é mais interessante, gente. Olha só o sinal do princípio da honra, porque trabalhou pelo bem-estar pessoal e procurou a prosperidade pessoal da sua vida. Amém? Amém, amados? Amém? Mardoqueu, ele foi um homem estimado pela multidão dos seus irmãos, porque ele trabalhou pelo bem-estar do seu povo. Ele trabalhou pelo bem-estar do seu povo. Trabalhe pelo seu bem-estar, trabalhe pelo bem-estar da sua casa, mas trabalhe pelo bem-estar do seu povo, trabalhe pelo bem-estar da sua igreja, e procurou a prosperidade de todos os judeus, gente. Oh, meu Deus. É por isso que a gente precisa pesar as coisas na balança. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós precisamos pesar as coisas na balança. Precisamos pesar as coisas aonde? Precisamos pesar as coisas aonde?